Eu acredito que a minha segunda reprovação foi o momento que eu mais cresci na minha vida espiritual e na aplicação das técnicas terapêuticas que eu realmente acredito e conheço. No domingo, então, né, a prova foi sexta, e aí no domingo, no sábado foi esse culto do amigo, e no domingo eu estava fazendo almoço e coloquei ali uma pregação para ouvir de uma cantora que eu gosto muito. E ela estava contando a história ali do paralítico que já ficava há 38 anos em frente ao tanque de Betesda. E tinha uma lenda que dizia que quando as águas eram agitadas, aqueles enfermos que ficavam ali em volta do tanque, quem era jogado primeiro nas águas era curado. E isso só acontecia uma vez ao ano, ou seja, aquele paralítico estava ali há 38 anos. E Jesus estava indo para uma festa e ele falou, não, a gente tem que passar ali primeiro, né? Eu tenho que passar ali num lugar. E chegou lá e perguntou se o paralítico queria ser curado e ele falou, quando as águas são agitadas, não tem ninguém para me jogar dentro do tanque. Então eu tô aqui, né, porque ninguém consegue me ajudar. E aí Jesus falou para ele, né, deu para ele aquela palavra de ordem para que ele levantasse, pegasse a cama dele e fosse embora, e andasse. E aí ela disse assim, algo muito forte que falou comigo e que isso me pegou, assim, eu comecei a chorar na hora. Quem disse que para vencer você precisa ser o primeiro? Você precisa passar primeiro, você precisa ter a maior nota, você precisa ter o maior dinheiro. Quem disse que só vence quem passa primeiro? E aquilo me pegou, porque eu estava com uma ferida já de 2 reprovações. Mas ela disse algo que mudou a minha mente. Ela disse, vence quem busca primeiro. Quem busca a Deus primeiro, esse é o que vence. E aí eu entendi que na minha vida eu precisava buscar a Deus primeiro, né? Precisava fazer alguns concertos na minha vida, que a rotina, a correria, o trabalho, às vezes sugam o nosso tempo de qualidade com Deus. E eu entendi que eu também precisava desse momento para ter um crescimento espiritual na minha vida. E eu tive que ter humildade para pedir ajuda, porque até então eu tinha ido nas provas e não tinha falado para ninguém. Só tinha falado pro meu marido, minha mãe, eram as pessoas que sabiam. Mas eu precisei ter humildade. Eu peguei o telefone e eu falei com uma mulher assim, muito usada por Deus, uma mulher muito honrada, uma amiga mesmo, de verdade. E eu falei pra ela, eu preciso que você me ajude em oração, porque sozinha eu não consigo, eu tenho um propósito de ajudar outras pessoas, eu tenho um propósito de ajudar mulheres, porque tem muitas mulheres que não estão vivendo o seu chamado, tem muitas mulheres que não estão indo fazer a obra de Deus, porque tem medo de dirigir. Tem muitas mulheres que não estão indo aonde deveriam ir, porque tem medo de dirigir e porque não consegue. Eu falei pra ela, eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas. E eu preciso que você me ajude com isso. Ela imediatamente já mandou um áudio orando pra mim. E assim foi a semana que se seguiu, né? Foram 2 semanas até que eu fizesse a prova novamente. E todos os dias mandava um áudio pra mim orando nessa causa. E ali, nesse período de intensificar as orações, né? Eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a falar mais com Deus. Nesse período ali, então, começaram a surgir outros nomes pra gente orar por outras pessoas, por outras causas, por outros ministérios. E aí Deus me lembrou de um verso na Bíblia que diz assim, e mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Ali eu entendi que Deus mudaria a minha sorte, porque eu estava orando por outras pessoas, mas eu não estava orando por outras pessoas por causa disso. Isso seria a consequência. Eu estava orando por outras pessoas porque eu tenho paixão pelas almas que ainda precisam encontrar a luz e o caminho na sua vida, né? Então foi uma experiência muito fantástica. Nesta mesma semana, né, quando foi sexta-feira, meu esposo falou pra mim, por que você não vai na igreja? Tem tanto tempo que você não vai na igreja, se arruma, chama um Uber. E eu fiquei olhando assim pra ele e eu pensei, gente, eu tinha feito plano de dormir até acordar, né? Eu não queria ir na igreja. Mas, já que ele estava me sugerindo isso, eu entendi que era um sinal de Deus. E aí eu falei, tá, eu vou na igreja. Cheguei lá na igreja no sábado, então no sábado de manhã. E ali naquele momento onde a gente estuda as lições da Bíblia, né? Na classe bíblica dos jovens,
eu tava sentada do lado de uma menina muito especial, mas ela não frequenta a igreja nesse mesmo bairro que eu frequento, ela frequenta em outra cidade. Mas ela tava ali visitando porque o pai dela havia vindo pregar na igreja naquele sábado. E aí, então, a gente tava fazendo os pedidos e agradecimentos e começou por mim. E eu falei, pedi oração porque eu não havia passado na prova, né? E eu gostaria muito, que eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Foi a primeira vez que eu falei em público, né, sobre esse propósito. E aí ela do meu lado falou assim, e eu quero agradecer a Deus porque eu passei na prova ontem, e eu passei de terceira vez. Aquilo me deu uma chave, assim, é como se eu tivesse entendido o que Deus estava fazendo, por que Deus tinha me levado ali, sabe? Pra eu ser encorajada por uma moça mais nova que eu, uma menina muito doce, muito querida e amada, e ela havia passado de terceira, ela não havia passado de primeira ou de segunda, ela havia passado na terceira vez. Ou seja, eu entendi que Deus queria me mostrar, não é só você, queridinha, não é só você que enfrenta lutas, não é só você que sofre reprovações, né? Não é só você, mas ela tentou de novo e ela conseguiu. Ok, seguimos ali, então o tema da lição ali era sobre Moisés e eu entendi que ali a gente falou muitas coisas e naquele momento ali eu fui muito confortada, confrontada, encorajada, consolada, exortada, corrigida, né? Porque a gente estava falando sobre o chamado de Deus a Moisés para ele libertar o povo do Egito. E no meio do caminho, quando Moisés saiu da cidade dele para ir para o Egito, Deus tentou matar Moisés, porque Moisés tinha um erro na vida dele, o qual ele ainda não havia consertado. E qual que foi a lição que a gente extraiu disso? Que Deus nos chama para viver um propósito, Deus nos escolhe lá no meio dos improváveis, Deus acha um improvável para chamar ele para fazer uma coisa, a gente fala, Deus, não é possível que seja eu não sou essa pessoa que o Senhor acha que eu sou, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. E Deus fez isso com Moisés, Deus chamou ele, mas no meio do caminho, antes de viver o propósito de Deus, no processo, Moisés precisou consertar algumas coisas na vida dele que estavam em erro, em desobediência à palavra e à comunhão que ele tinha com Deus. Então ali a gente também entendeu que quando Moisés chegou na presença do faraó para pedir para libertar o povo de Israel do Egito, o faraó disse não para Moisés várias vezes. E eu também entendi que você pode estar com Deus, você pode andar com Deus, você pode estar fazendo a obra de Deus, vivendo o propósito de Deus e você receber nãos, mesmo você estando com Deus. O não faz parte da sua caminhada, da jornada cristã ou da vida de qualquer pessoa. O não faz parte. E aí a gente entendeu que estar com Deus não nos livra de algumas frustrações, mas nos dá vitória. Depois dessas frustrações, a gente recebe a vitória. Então foram muitos despertar espirituais que eu tive. E ali eu entendi que eu precisava também buscar a Deus em primeiro lugar todos os dias na minha vida. Não é só orar, né? Me faltava ter aquele tempo de comunhão, de amizade, de conversa, de leitura, de busca mesmo, de adoração a Deus. E nessa semana, essa foi a semana que tudo aconteceu. Essa foi a semana que tudo mudou e eu não tô falando só da aprovação. Eu tô falando de experiências sobrenaturais que eu vivi nessa semana antes da prova e que a carteira, ela foi um resultado. Ela perdeu o topo da lista de importância que ela tinha, ela perdeu o altar que ela tinha na minha vida e ela foi a consequência, o resultado de algo que eu havia experimentado a semana toda, experiências sobrenaturais, experiências que me marcaram e meu Deus, e me fizeram renascer na minha vida. E eu quero compartilhar essa experiência agora com você.